Flamengo está a 3 dias de decidir a Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, lá em BH, na Arena MRV. Um dos debates preferidos do torcedor é ficar falando sobre as possíveis escalações, né? Quem que o Felipe vai colocar em campo, quem serão os 11 eleitos e onde é que ele perde colocando o jogador X, onde é que ele ganha colocando o jogador Y, quais são os créditos e débitos aí das escolhas que ele vai ter. Resolvi então nesse vídeo de hoje mostrar a minha visão, como é que eu enxergo essas possíveis escalações e sim falar bastante sobre os impactos positivos e negativos de cada uma delas. E aí, vamos falar de tática? Meus amigos e minhas amigas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Falando de Tática. Sempre um prazer estar falando aqui com vocês. Antes da gente seguir para o conteúdo, quero fazer o pedido do like. Não se esqueça de deixar o seu joinha aqui no vídeo, que ajuda muito no engajamento do canal. E também peço a sua inscrição aqui no canal Falando de Tática, que ajuda muito o nosso trabalho a crescer, ok? Não esquece do like e também, se você não for inscrito, se você não for inscrita, se inscreve no canal Falando de Tática, ok? Também quero deixar um recado importante para vocês. Quero dizer que a comunidade Mestres da Análise está numa promoção muito legal. Você vai pagar aí um valor muito barato para poder ter acesso a um conteúdo muito vasto sobre futebol. A comunidade Mestres da Análise é uma plataforma que você vai entrar e vai ter 10 cursos, vai ter lives, debates, horas e mais horas de análises sobre futebol, materiais assim de altíssimo nível do Laboratório do Futebol, a maior e melhor escola de análise de desempenho do Brasil. Se você pensa eventualmente em trabalhar com futebol, te indico muito a comunidade Mestre da Análise. Você vai fazer um investimento, mas vai se capacitar para trabalhar nesse ramo que está precisando de profissionais. O ramo do futebol está precisando de gente qualificada. Também serve para você que é curioso. Você vai acessar ali os conteúdos e vai entender mais sobre futebol sem necessariamente precisar trabalhar na área. Tem também um grupo de WhatsApp dos membros da comunidade Mestre da Análise. Eu tô lá. Você vai me encontrar lá, a gente vai trocar ideia lá no grupo de WhatsApp. Muita gente ali que trabalha de fato no futebol, comunicando, como eu. Tem gente que trabalha com análise individual de atleta, tem gente que trabalha em clube, tem gente que trabalha como scout, tem gente que trabalha, enfim, em diversas áreas. Então, vale muito a pena como network também, beleza? Então, eu indico demais, eu sou meio suspeito para falar, porque eu sou membro da comunidade Mestres da Análise faz tempo e gosto demais de fazer parte dessa comunidade. Sempre estou entrando lá para poder consultar, para poder estudar alguma coisa. Tem sempre atualizações, tem sempre conteúdos novos. Então, vale muito a pena, indico demais, beleza? Vamos lá então falar sobre essas possíveis escalações do Flamengo. Não tem tantas dúvidas assim, mas essas poucas dúvidas que tem geram alguns impactos positivos e negativos, e é sobre isso que eu quero falar com vocês nesse vídeo de hoje. Vamos lá para o campinho. Bom, esse foi o time que entrou em campo no último domingo contra o Atlético Mineiro e fez uma ótima partida. Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro. Essa linha de defesa não será modificada para o jogo do próximo domingo, obviamente. E aí o Felipe traz o Gerson para jogar de volante, traz o Gerson para dentro, para jogar com o Everton de pé trocado, elevando o Plata à condição de titular. Michael do outro lado, Arrascaeta e Gabi. O que essa escalação trouxe de positivo para o Flamengo e que traria, obviamente, também de positivo para o jogo do próximo domingo? Para começar, o Gerson como esse pivô, como esse cara mais baixo, sendo muito importante na saída de bola, na construção das jogadas, na primeira fase de construção, com muita capacidade de gerar homem livre, de se identificar como homem livre, se movimentar sem bola e quando receber a bola também, muita lucidez para tomar a melhor decisão e capacidade de fazer o pivô, né? Ele faz um pivô muito bem feito na jogada do gol do Flamengo. Recebe, sustenta o duelo, faz um giro, dá um tapa para o Wesley, que avança e vai lá depois fazer o passo para o Michael. Tem a finalização do Gabigol e depois do gol do Arrascaeta. Então, ele foi essencial para ser esse pivô, para ser esse cara que gerava muito jogo por ali, porque ele não perde a bola. O Felipe fala sobre isso, inclusive, na coletiva pós-jogo. Então, o Flamengo ganhou muito com o Gerson aqui, de pé trocado também, quando ele gerava para o corredor central, já estava com o pé trocado para poder achar a melhor jogada, um passe na profundidade, ou uma associação mais curta, ou uma arrancada. Então, ele foi essencial e jogando nessa função novamente no domingo que vem, contribuiria demais novamente, exatamente nesse contexto, tá? O Flamengo conseguiu muita vantagem desse lado direito com esses caras aqui. Movimentação, entendimento de jogo, boas tomadas de decisão do Ortiz, do Gerson, do Wesley, do Plata, do Arrascaeta também, que vinha trabalhar por aqui muitas vezes. O Flamengo conseguiu gerar aqui uma vantagem qualitativa com esses 5 caras e funcionou muito bem, especialmente em primeira fase de construção. O Flamengo gerava vantagem, progredia por conta da capacidade desses caras de entenderem espaço, se movimentarem e também de tomarem boas decisões
com a bola. Então o Flamengo teve muita vantagem aqui, com o Gerson sendo esse protagonista da primeira fase de construção, sendo um cara essencial. Quando o Flamengo baixava um bocadinho o bloco, o papel dos pontas era muito importante. O Plata não fez uma partida brilhante, assim como também não fez ontem na vitória do Flamengo sobre o Cruzeiro. Ele está com dificuldade de tomar boas decisões, está com dificuldades técnicas também, não está conseguindo tecnicamente desempenhar bem. Até movimentações também sem bola, tem sido um cara um pouco falho, mas a verdade é que, marcando, ele foi essencial no último domingo. Ele protegeu muito o Wesley e o Michael também lá do outro lado, por isso que eu destaquei o Micha lá. O papel dos pontas foi muito importante, porque quando eles fecham e compactam essa linha aqui, eles deixam os laterais muito confortáveis sem precisarem saltar dessa linha. E isso é essencial, porque aí eles não precisam andar para frente e gerar espaço nas costas. Até os volantes ficam mais confortáveis, porque não precisam se deslocar para fazer nenhum tipo de cobertura em corredor lateral. Ficam protegendo mais o corredor central. Então o time fica muito mais estabilizado, muito mais coeso em organização defensiva, em bloco médio e bloco baixo. Então o papel deles foi importantíssimo. Qual é a principal mudança que a gente imagina que o Felipe pode fazer para o jogo do domingo que vem? Devolver o Gerson para a ponta e trabalhar com Everton e Pulgar. Então vamos falar primeiro aonde que o Flamengo perderia com o Gerson voltando para a ponta. Exatamente nessa capacidade dele de gerar pivô, de ser um cara importante na primeira fase de construção. Ele estaria um pouquinho mais afastado nesse primeiro passe do Ortiz. O Ortiz não iria encontrar o Gerson nesse primeiro passe, por exemplo. Então, obviamente que isso seria uma perda para o Flamengo. Por outro lado, onde é que o time ganha? Ganha com o Gerson mais próximo do Wesley, os dois se relacionando mais. Eles têm demonstrado muita capacidade de se entenderem, têm gerado muita vantagem ali pelo lado direito. E aí o Pulgar consegue fazer esse papel do Gerson, de baixar, de ser esse volante importante na saída de bola? Consegue. Não como um pivô, obviamente, mas ele tem um entendimento muito bom de jogo, vai trabalhar muito dinâmica de terceiro homem, sabe jogar de costas, ele é um jogador muito qualificado. Então o Flamengo perderia, mas também não teria um cara ruim ali para sair com a bola, um cara muito inteligente também para se movimentar, para gerar uma livre, para gerar linha de passe. Então teria essa perda, mas também teria o ganho do Gerson e do Wesley trabalhando mais ainda pelo lado direito e em fase ofensiva especialmente. Qual seria o outro benefício de ter o Gerson aqui na ponta e não ter o Plata? O fato de não ter o Plata é um ganho na medida que você pode juntar caras que estão tecnicamente melhores, capazes de tomar melhores decisões, que podem se reunir desse lado direito aqui e trabalhar um jogo curto, de vantagem qualitativa. Aqui você tem muita qualidade com o Ortiz, com o Pulgar, com a Arrascaeta, com o Gerson, com o Wesley, que está numa fase muito boa, que vai ser esse cara que vai sempre trabalhar esse jogo curto com esses caras aqui e vai atacar o espaço. O Flamengo vai sempre trabalhar essa dinâmica. Jogo curto, vantagem qualitativa, gera vantagem a partir do bobinho aqui do Rondo e o Wesley ataca espaço. Então, é uma dinâmica que pode funcionar muito bem com caras qualificados, mais qualificados. O Plata até que não se saiu tão mal nesse momento aqui no domingo passado. Conseguiu até tabelar, conseguiu fazer esse jogo mais curto, mas ele não está vivendo um momento técnico tão bom. O Flamengo tem um ganho técnico aqui, sem ele, para esse Rondo aqui do lado direito, que o Felipe trabalhou muito no primeiro jogo e pode vir a trabalhar também no segundo jogo. Pode ser uma situação de muita vantagem para o Flamengo nesse jogo de domingo. Na hora de baixar o bloco, na hora de ter o bloco médio e o bloco baixo, na hora de estruturar esse 4-4-2, teria o Gerson baixando aqui ao invés do Plata. O Gerson baixa bastante também. É um cara muito comprometido taticamente. O Gerson não é tão veloz quanto o Plata, não tem tanto senso de urgência, mas ele também é muito capaz de vir baixar aqui e proteger o Wesley. Esse papel dos pontas, deixando os laterais confortáveis na última linha, é muito importante para esse jogo de domingo. O Flamengo não pode correr o risco de obrigar esses laterais a saltarem da linha, porque é um desequilíbrio e gera espaço nas costas. E aí, que tipo de mudança que o Felipe pode fazer no segundo tempo? Acho importante que o Felipe não hesite demais em mexer. Qualquer atleta que comece a apresentar um cansaço precisa ser substituído. O Flamengo vai ter mais opções nesse domingo, porque vai ter à disposição Pulgar e Bruno Henrique. Então, por exemplo, o Michael vai fazer um trabalho de muito movimento de vai e vem, pode apresentar cansaço. O Arrascaeta também está jogando no sacrifício, vai apresentar cansaço. Então tem que fazer as mexidas, colocando BH, colocando o Alcaraz e colocando eventualmente o Plata para fazer esse trabalho aqui do lado direito, para voltar o Gerson para o corredor central e poder até tirar um pouquinho o Everton Araújo do momento final do jogo, um momento de muita tensão, que a pressão aumenta muito. Então ele é um garoto, pode ficar de fora de repente da reta final, você ter dois jogadores mais experientes para protegerem o corredor central, como o Gerson e Pulgar. Sobre o BH, né? Eu botei o BH só agora ali no time. Eu acho que existe essa dúvida também, muita gente falando sobre escalar BH ou Michael. Eu acho que o Felipe vai de Michael, eu acho que faz sentido. Michael vive um momento técnico melhor. Tecnicamente, o BH está com muita dificuldade. Mas eu também entendo que é difícil deixar o BH de fora de um jogo desse. Embora, tecnicamente, esteja de fato mal,
Ele é um jogador muito decisivo e ele apresenta indicadores de desempenho diferenciais. Ele tem um jogo aéreo muito forte, por exemplo, pode decidir o jogo numa bola parada, também protege bem na bola parada defensiva no primeiro pau. Ele é um cara de 1 para 1, também tem muito ataque ao espaço, assim como o Michael. O problema é que quando a bola está caindo no pé dele, ele está sendo incapaz de tomar a melhor decisão. Melhorou um pouco ontem no jogo do Cruzeiro, mas ainda está muito longe de ter um jogador que, de fato, entregue o que o Flamengo precisa, no nível de excelência que o Flamengo precisa. Está bem abaixo, infelizmente, o BH, jogador histórico, jogador que é ídolo, mas infelizmente não está conseguindo entregar. Então talvez seja um cara para o segundo tempo, para quem sabe resolver o jogo, ser um cara mais uma vez decisivo de fazer um gol de título. A verdade é, eu não tenho uma resposta definitiva. Como eu mostrei aqui para vocês, qualquer tipo de opção traria créditos ou débitos. Escalar Pulgar com Gerson no corredor central como volante, tirar o Everton Araújo, por exemplo, que é uma opção, e manter o Plata, faz sentido. Colocar Everton Araújo e Pulgar, devolver o Gerson para a ponta direita, também é uma boa opção com seus créditos, com seus débitos. Cada decisão do técnico é sempre uma renúncia. Ele vai sempre escolher que tipo de risco que ele vai correr ou não correr, onde é que ele vai perder, onde é que ele vai ganhar. Então, para mim, é muito difícil cravar qual é a melhor decisão. Eu vou respeitar muito a decisão do Felipe para esse domingo, sempre entendendo, obviamente, que ele sabe o que é melhor para o time. Ele vem se mostrando um treinador muito capaz, muito competente, vem vencendo partidas de técnicos muito mais experientes do que ele e com muito mais renome. Já venceu do Diniz, já venceu do Ceni, já venceu do Ramon Dias. Tá botando essa turma toda aí no bolso. Botou o Gabriel Milito no bolso também no domingo passado no Maracanã. Então confio muito no que o Felipe vai fazer. Se ele preferir colocar o Gerson de volante para manter o que deu certo no domingo passado, com o Gerson sendo esse cara importante na primeira fase da construção, faz total sentido, mesmo o Plata não estando bem tecnicamente. Tem esse papel defensivo do Plata que é importante também. Se ele decidir avançar o Gerson, faz sentido também ter o Pulgar com o Everton Araújo. Manter o Everton Araújo no time, que vem sendo um cara importante também, até para a dinâmica de disputar a segunda bola, traz potência, traz força física para o time em duelos em força também, então faz todo sentido. Então qualquer uma das decisões que ele tomar, eu vou super apoiar e super entender, porque não tem jeito, o Felipe tá voando, então ele vai saber o que fazer. E você, o que você faria? Comenta aqui que eu quero ler vocês e vamos debater sempre, obviamente, em alto nível, sempre com respeito. Beleza? Mais uma vez, muito obrigado pela parceria de sempre, pela audiência. Um grande abraço e eu fui.